Muito bom dia, pessoal. Segunda-feira, 14 de dezembro. O ano está chegando ao fim. Estamos iniciando mais uma jornada, mais um ciclo, mais uma semana. Encerrando um ano. É o tempo que leva para o nosso planeta dar uma volta inteira em torno do astro-rei. Vou começar, como sempre, por ele, Carlos Torres Pastorino, nos ajudando a fazer a travessia, porque é isso que nós estamos fazendo no planeta, é uma travessia. É uma jornada que tem começo, meio e fim. E a gente aqui precisa ter sempre a cabeça serena e tranquila, a cuca fresca, para assimilar, com sabedoria de preferência, as informações e os estímulos à nossa volta, processar, metabolizar, digerir, processar isso dentro da gente e dar a melhor resposta ao nosso alcance. Para isso, toda leitura edificante e inspiradora nos ajuda. Pastorino é uma delas, Minutos de Sabedoria. Abrimos na mensagem 143. E a 143 nos traz o seguinte recado: não desanime, não pare no primeiro degrau de ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater à sua porta, se a calúnia o ferir, erga a sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Siga à frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar, e voltará a brilhar o sol da alegria. Tem uma frase do Chico Xavier que é muito curtinha e muito bonita e que alude ao sentido dessa mensagem do Pastorino, que diz assim, aspas para o Chico: isso também passa, fecha aspas. Tudo passa. Tudo é transitório. Tudo que incomoda, aflige, tudo que gera angústia, ansiedade, passa. E a gente precisa ter, eu diria, a noção do quanto, por vezes, a gente se apega a um incidente que nos é desagradável, nos fixamos nesse episódio e ficamos reféns de uma circunstância que nos aprisiona, nos envolve com essa substância viscosa, pegajosa, que atrapalha os nossos movimentos e não permite que a gente consiga avançar. A vida é movimento, a vida é sempre um passo, depois outro, depois outro, depois outro. Incessantemente estamos avançando na travessia. É a palavrinha que está hoje batendo forte. A travessia. Uma vez que a gente se lança no rio, com o objetivo de chegar a outra margem, só nos resta seguir em frente. Sempre. E há sempre a opção de você, nos momentos de extremo cansaço, ou se sentindo debilitado, para de nadar e boia um pouquinho, recupera o fôlego, respira fundo, tranquiliza e dá mais uma abraçada, dá mais um mergulhinho e vai em frente. Assim somos nós. E, obviamente, nós nos socorremos uns aos outros. Nós fazemos uma travessia coletiva. E quando a gente se dá conta disso, tudo fica mais fácil ou menos difícil. Quando a gente não se encapsula no problema. Nós somos mestres nisso. Os nossos problemas são os maiores, os mais difíceis. Os nossos problemas são dramáticos, insolúveis. E quando a gente fica muito no cercadinho, vendo só o próprio umbigo, tudo que nos diz respeito ganha uma relevância, uma ordem de grandeza que não tem. Não tem. Por vezes,
É importante a gente não se levar tão a sério. Por vezes é importante a gente não se deixar levar tanto por uma onda pessimista e derrotista, por mais difícil que seja a situação. Há sempre algo que a gente pode fazer em favor da nossa saúde, da nossa resiliência física, mental, espiritual. A gente precisa dialogar bem com a gente precisa conversar com a gente precisa se entender. Você tem que ser o seu melhor companheiro, o seu melhor amigo, o seu melhor aliado. Esse vínculo é muito importante. A pandemia trouxe claramente a perspectiva, a revelação, se nós somos boas companhias para nós mesmos. Se nós nos sentimos bem em companhia de nós mesmos. Se nos momentos difíceis nós fomos encorajadores de nós mesmos. Se nós tivemos a competência de nos socorrer e nos ajudar, a gente precisa ser o primeiro parceiro. Nunca esquecer disso. E não seja um juiz arbitrário, ranzinza de você. Não fique se julgando de uma forma inclemente, déspota, injusta, que também não é legal. O bom juiz não tem esse perfil. Ele procura ter discernimento. Ok, você errou e vai continuar errando, porque a vida é uma sucessão de erros e acertos, e a gente está aqui para aprender com os erros. Não se fixa num erro, num episódio ruim, negativo, que te põe para baixo, porque isso vai ser a senha para a detonação de um explosivo, é uma bomba relógio que vai fazer tic-tac, 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 aí gera o quê? Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. São males que a gente, por vezes, fabrica, deixa aquilo se avolumar, tomar conta de uma forma que é muito cruel. A gente não merece isso, muito menos da gente. Façamos o dever de casa. A gente sabe como desarmar bombas relógio. A gente sabe fazer isso. Existem várias técnicas e todas elas foram exaustivamente compartilhadas, mencionadas por especialistas, em reportagens. Como é que a gente apazigua o coração? Como é que a gente serena a mente? Todas as atitudes do dia a dia que aludem à saúde física, mental e espiritual. Isso é fundamental. Nesse espírito, estamos já às vésperas aí do Natal, eu acho muito importante a gente se preparar para 2021 com esse exercício de reflexão e de introjetar bons pensamentos que inspiram boas atitudes. Eu vou recomendar novamente aqui um livro, meses atrás eu falei dele, livrinho fininho, de bolso, do meu amigo, professor, teólogo, religioso, escritor, Leonardo Boff, A Força da Ternura. Pensamentos para um mundo igualitário, solidário, pleno e amoroso. Tudo que a gente precisa. Então, esses livros que trazem mensagens, esse aqui está autografado. Esses livros que trazem mensagens, que nos colocam em perspectiva diante do cenário mais ou menos difícil da vida, são sensacionais. Se dá um descolamento do momento presente, se coloca no palco, se vê de fora e verifica se há algo que pode ser feito de diferente. Isso é espetacular. Eu realmente acho que a gente deve se preparar para 2021 desde já. E uma boa lembrancinha de Natal seria, é só uma sugestão de leitura, qualquer livro que você saiba que gerará esse efeito. Da elevação da autoestima, da pacificação da pessoa, do desarmamento do espírito. Quando a pessoa se coloca
como detentora de recursos relativamente simples, porque querer é poder. Quando você elege isso como prioridade, a coisa acontece. Eu vou priorizar a minha saúde física, mental e espiritual. E naquilo que depender de mim, é isso que vai ser. Pronto. Boa jornada, boa travessia. Doações. Eu queria sugerir com muita alegria uma plataforma que acabou de surgir, naquela linha de vaquinha digital, mas é diferente. Essa. Não é nem melhor nem pior, é diferente. Porque ela permite, chama-se Grande Ajuda. Olha o nome da plataforma, Grande Ajuda. Por quê? Porque você vai, ao ajudar, e tem muita gente nessa plataforma que está pedindo ajuda, inclusive modesta, assim, ajuda para comer. É uma coisa impressionante. Se você for lá no grandeajuda.digital, você vai ver. Qual é a diferença? É que o depósito, a oferta, a ajuda que você der, pode ir direto para o cartão pré-pago da pessoa ou para o boleto de pagamento que ela está devendo, ficou desempregada, não tem como pagar, vai ter que honrar o compromisso. O boleto de pagamento ou cartão pré-pago são registrados na plataforma e a pessoa, quando pede ajuda, o recurso vai direto para lá. Isso dá muita credibilidade, eu acho, na maneira como esse movimento ocorre. E a prestação de contas também é muito bem feita. Então, se você der uma passeada na plataforma grandeajuda.digital, www.grandeajuda.digital, você vai ver, são quase 500, começou agora, já tem 500 pedidos ali de ajuda, os mais diferentes. Deixa eu ver se está aberto aqui ainda para dar um exemplo, que é muito interessante. Eu achei realmente bem aqui, Grande Ajuda. Olha só, 496 pessoas precisam da sua ajuda, é o que está escrito aqui. Aí vem a primeira, Dona Elísia Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O título do pedido dela: preciso de ajuda para manter a minha alimentação. E ela está pedindo R$300. Já foram doados R$114,50. A Samara, é o segundo pedido. Tenho 3 filhos e preciso de ajuda. Samara, Itanhaém, São Paulo. Aí como é que é o resuminho da história dela? Preciso de ajuda, tenho 3 filhos, moro de favor em uma varanda. Não fui contemplada para receber a 6ª parcela do auxílio, pois não estou trabalhando. Estou querendo fazer uma compra para casa, comprar gás, fralda, leite. Quem puder me ajuda. Deus toque o coração de alguém para me ajudar e ajudar os meus filhos. Obrigada. Ela está pedindo R$600 e foram dados R$114,50. Assim, a internet é de Deus. A internet é uma ferramenta. O uso que se faz da internet pode ser bom ou ruim. Mas a ferramenta é divina. Porque se a gente usa essa ferramenta para o bem, se a gente usa a internet para o bem, a gente acelera o processo de redução da dor e do sofrimento, promove a solidariedade, promove a ajuda à distância. Eu dei 2 situações, vocês viram? Ninguém está pedindo aqui somas vultosas, e o pouco que se faça determina uma brutal diferença na qualidade de vida dessas pessoas. É muito emocionante quando a gente vai passeando, vendo quais são os assuntos, quais são os personagens que estão pedindo R$300, R$600. Aí você pergunta, para quê? Para comprar roupa, comprar livro, comprar óculos? Não, é para comer. É para comer. Então, a plataforma chama-se grandeajuda.digital. Eu quero
lembrar que nós temos no mundo a invenção de um camarada que ganhou o prêmio Nobel da Paz, um economista, Muhammad Yunus, que é o inventor do microcrédito. Eu entrevistei ele 2 vezes quando ele esteve pelo Brasil. E é impressionante como o microcrédito é isso. A pessoa que precisa de R$150 e não tem aonde buscar, e entra num banco do varejo, o banco do varejo não oferece minimamente as condições para essa pessoa que precisa de R$150 se virar. Porque ela vai ter que provar que tem renda ou que tem patrimônio, ou ela vai se endividar, se ela não pagar, vai pagar juros escorchantes. Aí o microcrédito o que é? É você disponibilizar recursos pequenos, instalando unidades de bancos de microcrédito dentro das comunidades. E esse recurso, eu já fiz reportagem sobre isso. Uma vez eu fui na Cidade de Deus fazer um banco de microcrédito operado por uma organização chamada Viva Rio. Eu acompanhei a história de uma senhora que tinha, mas era uma salinha miúda dentro da comunidade, que ela vendia artigos para festa de aniversário, de casamento, festa de 15 anos, adereços para festa. Todos muito simples. Ela pediu R$300 de empréstimo para esse banco de microcrédito. Com R$300 ela iria lá na Saara, que é um centrão popular de venda, de comércio popular do Rio, para dar uma renovada no estoque dos artigos para festa e dar uma turbinada na lojinha dela minúscula, dentro da Cidade de Deus. O diretor dessa agência de microcrédito na Cidade de Deus, que eu visitei anos atrás, disse, confirmando as estatísticas internacionais onde há microcrédito, o pobre é bom pagador, muito mais confiável do que o rico. A taxa de inadimplência de quem se comprometeu a pagar de volta e não pagou é mínima. E os recursos que às vezes salvam a vida de alguém, eu acho que é o caso dessa plataforma Grande Ajuda. Os recursos necessários para uma pessoa se sentir feliz e dizer, eu consegui dar de comer para os meus filhos, eu consegui pagar meus atrasados, eu consegui comprar um botijão de gás, eu consegui fazer as compras do mês. Vamos combinar, né? O Brasil é um país surpreendente sobre como com pouco você consegue fazer muito na vida de quem está em situação de miserabilidade, ou quase isso. E não é feio ser pobre ou miserável. Feio é poder ajudar e não fazer isso. Desculpa a franqueza. Vamos em frente. Bom, hoje começa a vacinação nos Estados Unidos. As imagens das primeiras doses da vacina da Pfizer, que é aquela que precisa ficar menos 70 graus centígrados, saindo em direção às cidades americanas, as pessoas aplaudindo na rua a vacina. É uma comoção. Os Estados Unidos não conseguiram reduzir o número diário de mortes em torno de 3 mil. Daqui a pouco vão bater 300 mil óbitos pela Covid. É muita gente. É muita gente. E por lá chegou a vacina. Enquanto isso, na Alemanha, Angela Merkel, o governo alemão, determinou que na quarta-feira, depois de amanhã, dado que o nível de contágio de óbitos pela Covid aumenta, eles estão com 600 óbitos por dia. O Brasil está batendo ali, está oscilando, mas a gente voltou a bater ali quase 800. Né? A Alemanha com 600 decidiu, em pleno pré-natal, vai dar uma espécie de lockdown, vai dar um freio de arrumação, vai dizer, só manteremos supermercados, farmácias, o varejo essencial funcionando, lojas e escolas e creches vão fechar quarta-feira.
É uma medida dura. Mas eles não brincam em serviço. Voltou a crescer. Como é que eu impeço a rápida circulação do vírus? Impedindo aglomeração. Impedindo aglomeração. Tem uma hora que é o Estado que resolve. Aqui no Brasil, para citar apenas o que houve nesse fim de semana, hoje é segunda-feira, imagens inacreditáveis de aglomeração de gente, agora de manhã, nas ruas do Brás, comércio popular em São Paulo, imagens de helicóptero mostrando um formigueiro humano indo às compras em São Paulo. No Rio de Janeiro, outras imagens impressionantes de baile funk na Cidade de Deus. Na Baixada Fluminense, houve uma festa que reuniu mais de 2.000 jovens, convocada pela internet. Portanto, quem convocou para a festa já sabia que haveria aglomeração. E essa pessoa ganhou dinheiro no meio da pandemia, promovendo a rápida circulação de vírus. Eu não entendo como quem promove festa não responde a processo. Num país sério, que entende a gravidade, especialmente no Rio de Janeiro, onde a fila para você ter acesso a leito na enfermaria ou UTI com respirador, está lá na faixa de 400 a 500 pessoas aguardando a vez. Aí o camarada tem a bela ideia, tem ironia, a bela ideia, de convocar nas redes sociais para uma festa que leva milhares de jovens, que obviamente, em boa parte dos casos, levam para casa e podem morar com pessoas idosas, obesas, com comorbidade, diferentes gêneros de pessoas em situação de risco, leva de presentinho o vírus do baile. Para completar o furdunço, hoje de manhã, na Rádio CBN, eu estava esperando para fazer meu comentário, que toda manhã eu faço na CBN Rio, o ministro Luiz Roberto Barroso do STF deu uma declaração que me impressionou, dizendo: não tenho conhecimento de outro lugar no mundo aonde a pandemia tenha sido judicializada, ou seja, a vacinação contra a Covid tenha sido objeto de judicialização. É a nossa jabuticaba. O Brasil, até nisso, destoou do bom senso. Por aqui, vocês sabem, o ministro Lewandowski, do STF, colega do Barroso, deu 48 horas de prazo para que o governo federal informe quando começa a vacinação em nosso país. Porque apresentaram um plano de vacinação sem dizer quando isso vai acontecer. Vai ser no primeiro semestre de 2021. O ministro Lewandowski entendeu que isso é muito vago. Para vacinar mais de 50 milhões de pessoas, o cronograma deveria ser mais específico. E os técnicos do Ministério da Saúde estão dizendo que, sem saber ao certo quais vacinas estão efetivamente registradas pela Anvisa, nesse momento nenhuma vacina foi registrada pela Anvisa, fica difícil dar um prazo certo, uma data. Olha a confusão. Olha a confusão, né? Pois é. Bom, também hoje o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos vai ratificar a vitória de Joe Biden nas eleições americanas. Vocês sabem que a maioria, e com uma boa margem de vantagem para Biden, a maioria dos eleitores americanos foi às urnas e escolheu Joe Biden presidente. Só que o voto lá é indireto. As pessoas votam em delegados que representam os estados. And the winner takes it all. O vencedor leva tudo. Ou seja, os delegados do estado da Geórgia, todos eles, em respeito à decisão das urnas, no colégio eleitoral, deverão votar em favor de Biden, que foi o vitorioso na Geórgia. E assim, todos os estados que tiveram seus delegados eleitos, esses delegados devem, pelas regras, honrar a maioria dos votos que foi dada nos estados. Isso significa
um vexame monumental para Trump, que até agora não reconheceu a derrota, perdeu dezenas de processos caros, tentando reverter um resultado cristalino. Todas as denúncias de fraude, todas as denúncias de corrupção, roubo de voto, foram pífias do ponto de vista de zero embasamento, dados concretos, denúncias bem fundamentadas, zero. Inclusive o Supremo Tribunal Federal deles, que é a Suprema Corte, que 3 dos juízes que foram colocados lá por Trump, nas 2 ações que chegaram à Suprema Corte, até esses juízes que o Trump colocou lá disseram, só que não. Você não inventa uma denúncia. A denúncia tem que estar embasada. E essa era completamente descabida. Então, é um péssimo exemplo. Trump passa pela presidência dos Estados Unidos com um duplo vexame. O primeiro deles é que a regra nos Estados Unidos é o presidente se reeleger. Ele faz parte de um seletíssimo clube de presidentes que não se reelegeram na sequência do primeiro mandato. O segundo vexame é obstinadamente teimoso. Ele pareceu uma criança birrenta e mimada, negando o óbvio. Perdeu as eleições, ponto. Seja grandioso na derrota, não é feio perder. Perder é do jogo. Feio é não reconhecer a derrota clara e cristalina. Fora dos Estados Unidos, vexame para o Brasil, que até o momento, seu presidente da República, o presidente do Brasil, não reconheceu a derrota de Trump e a vitória de Biden. Aliados de primeira hora de Trump, primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, premier britânico Boris Johnson, entre outros, já reconheceram há muito tempo a vitória do Biden. Aqui, mais essa. Ficamos de fora. Espero que o Biden reconheça que não é uma opinião dos brasileiros. É uma opinião do presidente do Brasil. Espero. Bom, isto posto, vamos para as perguntas que tenham sido enviadas por vocês. E com a ajuda do Anderson, lá em Campina Grande, vamos dar aqui vamos lá. A Beatriz pede que eu dê alguma informação sobre o lixo atômico das 2 únicas usinas nucleares do Brasil, que são Angra 1 e Angra 2. Ela diz assim: posso estar enganada, mas li que os tanques destinados ao lixo estão com a capacidade chegando ao limite. Não, você não está enganado. Existe um projeto para estender a permanência desses resíduos nucleares em latões, tanques. Mas o Ministério Público denunciou na Justiça o fato desse acondicionamento dos rejeitos nucleares não ser o ideal e expor desnecessariamente a população, principalmente de Angra, ao risco de problemas no longo prazo. Então isso virou... É complicado, né? O Brasil é um país... Eu não vou dizer que seja o caso de Angra. Eu reportei aqui, tá, Beatriz? O que eu sei. Tem uma questão aí delicada envolvendo um posicionamento do Ministério Público que acha que deveria haver uma audiência pública, um debate de alto nível, para verificar a melhor destinação dos rejeitos nucleares. Existe uma obsolescência programada do urânio. O urânio que gera o efeito que produz eletricidade, o urânio é esquentado, a água do reator fica superaquecida, gera vapor de alta pressão, que movimenta lá o que precisa girar para produzir eletricidade. Muito bem. A menor parcela desse urânio é lixo nuclear de alta periculosidade, muita radiação. A maior parte do urânio não
haverá de requerer protocolos tão rígidos de acondicionamento. Então o Brasil não tem silos, o Brasil não tem reservatórios que a gente vá considerar top de linha, estado da arte, para, de maneira segura e sem prazo de validade, porque é impreciso, na linha do tempo, quantos séculos um rejeito nuclear haverá de demandar para que ele tenha essa radioatividade diminuída, arrefecida. Então precisa ter segurança. Não dá para ficar fazendo isso de uma forma aonde a gente não tem, enquanto sociedade, transparência e a clareza, a certeza de que não há riscos. Não era nem para a gente estar perdendo tempo falando isso. Para mim é tão óbvio, sabe? Enfim, é isso, Bia. A intimidade, Bia. Opa! Elizabeth Silva do Jardim Botânico diz assim: André, convivi com uma pessoa de caráter perigoso, princípios indignos. Será que em outra encarnação tive conflitos com essa pessoa e agora seria o troco? Não sei, pode ser, pode não ser. Para todos os efeitos, mesmo pessoas assim são de grande utilidade para nós, porque obrigam a gente, penso eu, a saber como lidar com essas pessoas. Com a melhor maneira da gente se posicionar, sinalizando para essa pessoa que eventualmente ela está equivocada, que ela está fazendo algo que nos surpreende negativamente, e verificar o seu limite de suportar isso, né? Porque se a pessoa tem autonomia, livre-arbítrio, escolhe agir de uma forma que você está chamando de moralmente condenável, você também tem o direito de dizer: opa, eu não quero viver com uma pessoa que afronte de forma tão deliberada princípios que eu considero caros e inegociáveis, né? Então, eu não acho que a gente deva ficar toda hora dizendo assim: eu tô ganhando troco agora, troco. Todos nós temos alguma, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usá-la, alguma dívida perante a lei, tá? Todos nós erramos, cometemos desatinos no nosso passado espiritual. E sim, haverá circunstâncias na vida agora que podem ser, embora dolorosas, importantes para que a gente aprenda com os nossos erros, aprenda a lidar melhor com os nossos erros. Por exemplo, uma pessoa que seja da área da comunicação e que procura fazer bom uso da palavra e dos recursos que dispõe na área da comunicação, sem perceber, ela pode estar, nesta vida, resgatando erros do passado quando, na área da comunicação, compartilhou informações que foram infelizes, que precipitaram problemas, determinaram ocorrências desastrosas. Percebe? A lei do retorno não é só assim, castigo, vai pagar. Hipoteticamente, um médico, no exercício dessa profissão, pode estar tendo a oportunidade nessa vida de, ao determinar tratamentos e curas, ao aliviar as dores físicas ou psicológicas das pessoas, estar compensando o dano causado em outras vidas. É uma possibilidade. Não estou dizendo que todo jornalista ou comunicador, ou todo médico, todo enfermeiro se enquadra nesse desenho. Mas para nós reencarnacionistas, é possível fazermos conexões. As atividades que a gente abraça nos dias de hoje, eventualmente guardam conexões com aquilo que ficou pendente no passado, ou se trata de um reparo ao emprego de tempo e energia numa direção que não foi tão feliz, não foi tão alvissareira, luminosa, inspiradora. É a minha opinião, tá? Ninguém precisa concordar não, gente.
É a minha interpretação, inclusive, do que a doutrina espírita diz. Bom. Gilmara Lima, São Paulo. André, plenitude demais faz mal? Medito e estou em busca de autoconhecimento. Mas minha gastrite atacou e estou com queda de cabelo. Médicos dizem que é de fundo emocional. O que fazer? Meditação nunca faz mal. Eu não vou aqui, não conheço nenhum caso de uma pessoa que se esmere na prática da meditação que não tenha se beneficiado enormemente disso. Agora, quando você sai do estado meditativo, o que lhe ocorre? Né? Então, eu diria o seguinte: importante que você procure ajuda, porque gastrite é algo sério, né? Diagnóstico de gastrite vai demandar o devido cuidado médico, com eventual ou inevitável consumo de algum medicamento, ok? Perda de cabelo pode estar associado a estresse, pode estar associado a perda de nutriente, pode ser um fator genético. Então a gente não devia, essa coisa da plenitude demais faz mal, não, plenitude não faz mal, não. Calma, paciência, serenidade fazem muito bem. Respirar fundo, fazer uma boa limpeza mental, estabelecer uma boa sintonia, recorrer a alguma técnica meditativa para fazer essa imersão numa outra faixa vibracional. Isso é muito bom, extremamente saudável. Agora, se você percebeu aí fatores coincidentes, não atribua isso à meditação. Não faz realmente, com todo respeito. Quem vos fala fez há 30 anos atrás curso de meditação transcendental, cheguei a praticar durante muitos anos. Já li sobre esse assunto. Dalai Lama tem livros maravilhosos, escritos junto com cientistas. Inclusive um desses livros, é pena que não está à mão aqui, mas ele usa o prestígio que ele tem como líder espiritual do budismo tibetano para, em vez de ficar só no território místico, ele abre espaço para a ciência. O que a ciência diz a respeito dos benefícios gerados pela prática meditativa? São inúmeros, inúmeros. Então não há hipótese da gente considerar, eu não conheço rigorosamente nenhum trabalho científico que deponha contra o que você está chamando de plenitude. A plenitude é o nirvana, a plenitude é a saúde elevada exponencialmente. Pelo amor de Deus, a plenitude faz bem. E a gente aqui nesse planeta, nesse mundo, a gente vai considerar a plenitude relativa, né? A gente vai alcançar lampejos, talvez, lampejos do que você está chamando de plenitude. Plenitude é uma palavra que tem um significado muito forte. De você alcançar o ápice, a plenitude, pleno. Né? Então não existe plenitude demais. A plenitude é. E quando você alcança a plenitude, e eu não estou falando isso como alguém que tem alcançado. Eu sou um aprendiz de plenitude. As pessoas que reportam a experiência da plenitude, isso é uma conquista espiritual. Isso é degrauzinho por degrauzinho até chegar lá. Já que eu falei do Dalai Lama, né? Eu não sou especialista em budismo, mas Buda, quando alcança o nirvana, a plenitude, é algo tão maravilhoso que ele poderia ficar ali para sempre. A tradição budista diz isso, a sombra de uma árvore, ele alcança o nirvana, e o nirvana é tão prazeroso, tão delicioso, é uma coisa tão maravilhosa, tão indescritível, que Buda viveu o conflito de agora, que aqui tá bom demais. Não, eu tenho que voltar para replicar esse conhecimento.
eu preciso fazer com que outras pessoas se beneficiem do que eu já sei. Experimentem o que eu já experimentei. Portanto, não vamos, pelo amor de Deus, estigmatizar em nenhuma hipótese o que se convencionou chamar de plenitude. Para mim não faz sentido, tá? Cristina Abreu. André, tudo bem, tudo vai passar, mas está demorando a passar. Estou tentando me manter em casa, tendo muita paciência. Está muito difícil desde março em casa. Agradeço a Deus por ter minha casa. Ô, Cristina, alguém deu um nome bonito para isso, que é estresse pandêmico. Bonito isso, né? Então todos nós, em maior ou menor grau, estamos passando por uma situação parecida. Cada um com seu cada um. Tem questões muito aflitivas da pandemia e tem questões que remetem mais a paciência, disciplina, etc. Então, veja, no início da pandemia eu recomendei, me lembro bem disso, foi na primeira semana de Papo das 9, eu recomendei às pessoas que estavam preocupadíssimas com a história do isolamento social que lessem livros de quem passou uma temporada no cárcere, ex-presidiários. Frei Beto, Henri Turrot. Você tem um grupo de pessoas, Nelson Mandela, 27 anos, ler sobre pessoas encarceradas, Diário de Ana Frank, aquela menina, família judia, refugiada dentro de uma casa, passou lá muito tempo. Então, a gente precisa aprender, é um aprendizado coletivo. Nós estamos vivendo uma pandemia que mata, já ceifou a vida de mais de 180 mil brasileiros. Não há ainda remédio e a vacina não chegou. Qual é a melhor forma da gente se proteger? Você sabe, eu também. Ah, mas é chato ficar em casa. Ah, é chato usar máscara. É chato. Chato é morrer. Chato é a gente displicentemente perder a vida. Então vamos combinar? Já completamos a maior parte da maratona. 9 meses, aproximadamente. Quero crer que em 2021, e esse é um trabalho que eu sugiro que a gente comece a fazer desde já, a gente se preparar, psíquica e emocionalmente, para entregar a Deus, ao destino, à natureza, à providência divina, o nome que você quiser dar, o que vier a acontecer no momento certo e do jeito certo em favor da nossa imunização. A saída é a vacina. A vacina já foi descoberta. A questão agora é quem, por dever de ofício, ocupando cargo público, possa fazer tudo ao seu alcance, em nome do Estado brasileiro, para viabilizar vacina, seringa, luva, isopor, toda a logística de distribuição e controle e transparência. Faça o que você precisa fazer. Ser ministro da Saúde em tempos de pandemia não é para amadores. Coordenar Plano Nacional de Imunização para uma população do tamanho do Brasil não é para amadores. Então que se faça o que precisa fazer. Sem delongas, sem blá blá blá, sem ideologizar, sem perder tempo com firulas. Vamos trabalhar. É isso que a gente espera e cobra. E o resto, a gente vai administrando. É chato. Mas a gente já passou por isso em 9 meses. Leia sobre a experiência das pessoas que passaram um tempo na prisão. É uma leitura inspiradora, pode lhe ajudar. A gente pode aprender com os outros que não tiveram o privilégio de ter uma cela só para si, comer algo que fosse gostoso, ir para um banheiro limpo e decente,
abrir a janela e ver o sol, ver a paisagem toda hora que quisesse, ou mesmo dar uma descidinha para ir à farmácia ou ao supermercado. A gente aprende muito. O ser humano, ele é resiliente por natureza. A gente se surpreende com a capacidade de lidar com situações hostis. Nós temos esse poder. Nós temos esse poder. Tá, Cristina? Força aí. Vamos junto. Vai passar. E outra, o tempo é relativo. A gente fala assim, nossa, eu já estou há 9 meses. Olha, espiritualmente falando, uma vida inteira, uma pessoa que viva 100 anos, à luz do tempo espiritual, isso é um espirro de pulga. Isso é um fragmento reduzidíssimo de tempo na eternidade. Então esse tempo de pandemia, do ponto de vista espiritual, com todo respeito, eu também estou querendo ver solução rápido, mas esse tempo não é nada. Tudo é o ponto de vista, a perspectiva. Não é nada mesmo. A Cássia Camps pergunta, o Brasil vai demorar a liberar a vacina? Mande agora um e-mail para o ministro Pazuello. Vai lá no site do Ministério da Saúde e pergunta para ele. Pergunta mesmo. Pergunta mesmo. A gente tem que perguntar para o ministro. Faça chegar a sua legítima curiosidade. Opa, Concita Varela, é de Brasília, diz assim, como fazer com uma pessoa difícil da minha família, que me deve dinheiro, e mesmo com cobranças não dá a mínima satisfação. Irrita isso, né? Eu já passei por isso também, mas eu tento trabalhar a ideia de que as pessoas, por vezes, acham que quem ajuda e é da família faz isso por obrigação. Se está podendo ajudar, ajuda mesmo. E não demonstra nenhum tipo de gratidão, não demonstra nenhum tipo de educação, né, na forma como se relaciona com aquele que ajudou. Mas isso é absolutamente desimportante, com todo respeito. Porque, à luz de uma visão mais, eu diria, abrangente, que seria a visão espiritual, nada material que tenhamos em vida na Terra nos pertence de fato. Tudo isso nos foi confiado por empréstimo, porque não levaremos desse mundo nada disso, nem o nosso corpo, muito menos as roupas, muito menos os móveis, nem tampouco objetos pessoais, aplicações, dinheiro, zero. A gente faz, ao desencarnar, o ingresso num plano espiritual, aonde nada disso faz a menor diferença. Então, eu acho que esses parentes ingratos, eles ajudam a gente a exercer o desapego. Eles são aliados na conquista de valores espirituais. Tudo bem. Pediu, não agradeceu, continua pedindo, não é educado. Tá tudo bem. Vida que segue. Isso não é chateia, como eu disse, Concita, mas não dá muita bola para isso não. Toca o barco. Toca o barco. Poxa. Eleja prioridades numa direção oposta à do rame-rame, aos mil nadas do dia a dia. Carlos de São Paulo, André, como convencer os mais idosos de que nessas festas de final de ano o correto é cada um passar na sua casa? Olha, se coloca no lugar de alguém idoso que está lá sentindo uma baita falta da família, especialmente dos netinhos, né? E fica naquela dúvida, mas será que eu vou conseguir ver ainda eles? Baixa um pessimismo assim. Se demorar muito, será que eu vou durar todo esse tempo? Eu respeito isso, mas eu acho que a gente sempre pode ter soluções criativas. A primeira delas é a festa virtual mesmo, à distância. Bota todo mundo junto na telinha, bate palma e conversa. A outra, mais arriscada, mas ainda assim possível,
é, de alguma maneira, tentar descobrir uma forma de, se for para estar junto, que não seja com muita gente e não seja minimamente perto da pessoa idosa, de preferência num lugar aberto. Então não seria 24 de dezembro à meia-noite, mas poderia ser um outro dia da semana de Natal, que você verifique no playground do condomínio, numa área aberta. Leva um grupo de familiares, repito, reduzido, 6, 7, 8 pessoas. Todo mundo de máscara, mantendo a distância, mas presencialmente. Eu acho que, dependendo da situação, isso é negociável. Tem que prevalecer o bom senso. O que não pode é a gente ignorar a saudade, a dor da saudade, a dor da insegurança que as pessoas de mais idade eventualmente tenham. A gente tem que tentar descobrir uma maneira, sempre respeitando os protocolos de segurança sanitária. Porque numa dessas, vou só dar um abraço. É o abraço da morte, com todo respeito. Uma pessoa que é portadora assintomática do vírus, sem querer, com a melhor das intenções, pode determinar a transmissão do vírus. Então, para que isso não aconteça, sejamos criteriosos, cuidadosos, mas criativos. Se uma reunião, uma festa à distância virtual não for do agrado da pessoa que está sofrendo muito, especule, veja, verifique, fale até com o médico da pessoa idosa, fale assim, a gente estava pensando em fazer desse jeito aqui, não é aglomerar, mas é as pessoas mais pertinho, para a gente conversar, dar um abraço à distância, é possível. Verifique, cada caso é um caso, se é ou não possível. Mas sempre com cuidado. É uma pandemia, gente, a maior pandemia do nosso tempo. Não é brincadeira. Ó, a Kátia Galdurose de Sorocaba, olha. Estou há 9 meses sem ver meu neto. Estou cultivando a paciência. Poxa, Kátia, é lindo você dizer isso, porque eu fico imaginando o que é ficar 9 meses longe do seu netinho. Agora, você arrematar a sua mensagem dizendo, estou cultivando a paciência, está mesmo. É isso. Não deixa de ser um aprendizado, é doloroso, mas é um aprendizado. E quem sabe, descobre-se no Natal uma forma. Eu vi uma vez, não quero dar ideia não, só vou reportar o que eu vi uma vez, uma professora muito querida pelos alunos, e um dos alunos estava sofrendo muito à distância da professora. E aí os pais comunicaram isso para a professora e eles combinaram o seguinte, num dia marcado, a professora iria visitar não só esse aluno, mas todos os outros, desde que todos os outros estivessem cobertos de plástico. E a professora bolou uma espécie de fantasia, que ela ficava dentro de uma bolha, parecia que ela estava dentro de um saco plástico. Então olha que lindo, isso virou uma reportagem. Essa professora fez durante um dia a visita aos endereços de todos os alunos. A visita agendada. E ela, ao chegar, conseguia dar um abraço em todos os alunos, que estavam todos protegidos, e ela também, por plástico. É um abraço plastificado, mas é um abraço. E é um abraço seguro, porque não há ali possibilidade de contágio. Então, é isso que eu estou falando. Se a gente está com a demanda urgente, né, de ver, de tocar, de estar perto, se for inevitável, você fala, não aguento. Bom, há uma possibilidade de fazer isso de forma segura? Em havendo, conversa com o médico, conversa para ver se ele acha a ideia boa e toca o barco. Vida que segue. Sempre. A gente está aqui para seguir em frente.
Olha, eu estou recebendo aqui da Ariane, de Campina Grande. A não transmissão hoje do Papo das 9 pelo Google se deve, segundo ela, a um erro no Google em geral, YouTube e todos os outros serviços, Brasil todo. Deu pane no sistema, deu pau no sistema. Obrigado, Ariane. Valeu, querida, obrigado. No mundo todo, não é só no Brasil, não. Opa! Você vê, essa história, gente, isso não é teoria da conspiração, não. Teoria da conspiração é prima do negacionismo, é uma encrenca. Mas, de fato, esse mundo todo interligado que a gente vive, especialmente nas conexões digitais dos grandes provedores de conteúdo, nossa, é que nem uma rua que tenha árvores da mesma espécie plantadas, a rua inteira. Deu problema em uma praga, a praga se alastra rapidamente por toda a rua. Então a gente está falando de um mundo muito ligadinho, muito interligado. E que, quando a gente diz assim, o sistema está fora do ar, que é uma frase que a gente cansa de ouvir, né? Você vai no banco resolver um problema e o sistema está fora do ar. Aí você vai pagar alguma coisa, cartão de débito, crédito, e o sistema está fora. Esse negócio do sistema está fora do ar, dependendo do problema do sistema, isso alcança uma magnitude que é extremamente preocupante. E que pode ser um aprendizado para a humanidade não ser tão refém de sistemas vulneráveis que englobam vários departamentos, vários setores da nossa vida. Talvez não seja uma boa ideia estarmos tão vinculados a um padrão único de comunicação virtual, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui. A Mônica Cavalcante pergunta o que eu acho sobre o evento astral previsto para hoje, o eclipse solar e as consequências deste alinhamento para o planeta. Eu não sou astrólogo. Eu me lembro que o eclipse costuma ser associado. Isso vem de longe, da nossa ancestralidade. E você vai ver muitas histórias assim de ficção contando, várias delas, né? Vai ter o dia do eclipse, é o dia que você tem que fazer um ritual de magia, alguma coisa para obter algum favor, etc. Eu não sou a pessoa indicada para falar sobre isso. Eu acho que essa pergunta deve ser dirigida a astrólogos para ver se de fato o que vai acontecer hoje terá alguma repercussão positiva ou negativa para este e para outros mundos. Apenas eu queria dizer o seguinte: a minha convicção é que, sim, e eu li ontem aqui um trechinho na conversa que tivemos sobre o sentido do amor. Foi muito bonito ontem, foi bem bacana. Li todas as mensagens de vocês, fiquei muito comovido. Obrigado, mesmo, de coração. A gente citou um trecho de André Luiz, numa obra psicografada por Chico Xavier, falando das energias que vêm de estrelas e planetas de longe da Terra, que nos alcançam, entre outras gradações de energia. Então, é possível que o eclipse determine algum tipo de variação num padrão energético. So what? E daí? A gente vai, penso eu, sempre com o devido discernimento e clareza, por mais que você acredite na influência dos astros, jamais deveríamos renunciar, jamais, ao poder que cada um de nós tem de ser o senhor ou a senhora do próprio destino, de fazer as escolhas de conformidade com suas convicções, seu aprendizado, seu estoque de conhecimento e de sabedoria. Se vai ter eclipse ou não vai, o foco da gente é esse aqui, ó. Minha vida, meu livre-arbítrio, eu estou querendo aprender ou eu estou querendo seguir dogmas e superstições? Eu estou querendo fazer as coisas do jeito certo ou eu vou delegar a terceiros e a Deus sempre algo que me aconteça? Eu vou terceirizar os problemas ou eu vou admitir que boa parte dos problemas que eu enfrento tem origem em mim mesmo?
que, vamos combinar, a gente põe a culpa no diabo, põe a culpa no encosto, a gente põe a culpa, tem gente que põe a culpa em Deus, vai botar a culpa no eclipse. Não, não, não. Não. Eclipse é para ser curtido. O pessoal do Chile que vai se dar bem. A Cláudia estava falando para mim que no Chile você vai ver direitinho o eclipse. Viu o eclipse? Passou o eclipse, ó. Vida que segue. Desejo um ótimo dia. Retomada da semana, graças a Deus. Proteja-se sempre. Enquanto a vacina não chegar, enquanto você não receber, não é nenhuma. 2 doses. A primeira dose não imuniza. Depois da segunda ainda tem um tempo até você, e vai continuar andando de máscara um tempo. O pessoal está achando que a vacina é milagrosa como é o eclipse. Não é não. Tem regra no galinheiro. Vamos devagar. Devagar e sempre. Fiquem com Deus e até amanhã.